Livro Curando os Enfermos, Como Experimentar uma Vida de Milagres, de Charles e Francis Hunter. Queridos, eu estou trazendo para você alguns livros, alguns capítulos, algumas páginas, e dentro da área de cura existe uma área que é muito importante, todo cristão deve conhecer, que é a parte de expulsar um demônio. Não que isso venha trazer para você algum peso, mas todo cristão deve entender que ele tem autoridade. A palavra fala em Lucas 9, Lucas 10, que o Senhor deu autoridade para todo cristão. E você, como um bom cristão, precisa se apropriar deste benefício que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes nós vamos até alguns enfermos, pessoas, e nós vimos que aquela enfermidade ela está sendo causada por um demônio que está atacando a vida dessa pessoa. E nesse livro eu quero compartilhar com você algumas partes e te mostrar como que você faz para discernir quando a doença é física ou quando é causada por um espírito imundo. Gostaria de te pedir agora, compartilhe o nosso vídeo, deixa teu joinha lá, dá teu like, isso nos ajuda muito no crescimento desse canal e com certeza vai criar muita relevância para o que nós estamos fazendo. O livro, capítulo 5, capítulo 9, Expulsando os Demônios. Este é um tema estimulante, cheio de suspense, mas também muito perigoso. Não é perigoso para você como um indivíduo, porque tem mais poder do que qualquer demônio. Mas existe um perigo de nos tornarmos radicais e começarmos a atuar nesta área. Quando digo para não ser radical, estou querendo dizer a você que deve ser como Jesus, manso e equilibrado. Você pode dizer que Deus chamou para o ministério de libertação, mas lembre-se de que Jesus passou uma parte do seu tempo nisso. Portanto, você deve investir parte, não todo o seu tempo, expulsando demônios. Mas também não diga que expulsar demônio não é o seu ministério, porque expulsar demônio é uma parte do ministério. Você nunca deve ter medo disso. Lembre-se de que Jesus Cristo vive em você. Ele é maior e mais poderoso do que o diabo. E ele lhe dá todo o poder e autoridade sobre cada e qualquer demônio que vier contra você. Lembre-se sempre disso. Jesus expulsou o demônio, curou enfermos, ensinou, pregou o evangelho, estudou a palavra de Deus. Jesus fez muitas coisas. Se você quiser ter um ministério equilibrado, um ministério como o de Jesus, então comece a fazer o que ele fez. E ele fez tudo isso. Se você for uma mulher, talvez possa até pensar que o ministério de expulsar demônios é para homens. E não queira lutar contra os demônios. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Você não tem que lutar com demônios. Jesus diz que os que creem simplesmente usarão a autoridade do seu nome para expulsá-los. Não encontro nenhum lugar na Bíblia que ensina que você tem que ficar lutando com demônio durante uma noite inteira. Simplesmente a Bíblia diz: em meu nome expulsarão demônios. Mateus 8,16. Encontramos Jesus expulsando os demônios pela sua palavra. Creio que ele usou somente algumas palavras para fazê-lo. Creio naquilo que a Sagrada Escritura diz: maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Creio também que nenhum demônio neste mundo tem tanto poder como eu tenho. E sabe por que eu creio assim? Porque a palavra diz: isto inclui tanto você como a mim. Lembre-se de que cada crente foi comissionado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Você tem que crer que possui todo o poder e que este é suficiente para vencer tudo aquilo que o diabo queria trazer contra você.
Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que te dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos trará dano algum. O problema com a maioria de nós é que não usamos o poder de Deus que nos tem dado, o poder que está em nós. Estamos investidos deste poder glorioso e também estamos revestidos do mesmo poder, mas temos medo de usá-lo, de tocá-lo e de dar um passo a mais e avançar e a caminhar sobre as águas espirituais. Nunca tenha medo de executar a autoridade que Jesus lhe deu. Você nunca expulsará o primeiro demônio enquanto não tentar fazê-lo. Talvez você tenha um pouco de temor na primeira vez. Eu também tive. Na primeira vez que fui expulsar um demônio, tive duas opções. Ou eu o expulsava ou corria em direção contrária. Eu me firmei na palavra de Deus e o expulsei. O homem que estava endemoniado era um executivo de uma das maiores companhias dos Estados Unidos, que caiu no chão, retorcendo-se como uma serpente. O demônio que estava tentando sufocá-lo. Depois que ele ficou liberto, o homem se levantou, olhou e desculpou-se, dizendo que nunca soube que coisa era essa, que coisa que estava nele. Ele era um homem muito educado e um empresário de muito êxito, mas era um demônio quem tinha o controle de sua vida até então. Deixe-me contar o que fiz. Eu estava tremendo, mas enquanto o homem estava no chão, eu permaneci em pé repetindo o nome de Jesus, simplesmente porque não sabia o que fazer. Eu tinha ordenado ao Espírito que saísse, e esse é tudo o que você precisa fazer. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. E isso não significa que vamos sair pela floresta procurando uma víbora ou uma cascavel, mas que se por acaso você encontrar e for mordido por uma, o Senhor lhe protegerá. Se beberem alguma coisa mortífera, se você estiver no campo missionário e alguém colocar veneno na sua água, você não sofrerá dano algum. Porém, se você tomar um copo de veneno mortal por livre e espontânea vontade, é certo que isso lhe fará mal. E empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus não estava descrevendo um crente que pensa que a cura divina ficou no passado com os discípulos. Ele fala de crentes 100%, pessoas que creem em tudo que a Bíblia diz. Vejamos esse texto, o que narra quando Jesus expulsou um demônio. E um na multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e onde quer que o apanhe, despedaçam, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu lhe disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram, e quando ele ouviu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia e se espumando. Mateus 9, 17 a 20. Muitas vezes, quando uma pessoa endemoniada se confronta com uma pessoa cheia do Espírito Santo, sofre um ataque, porque esse espírito diabólico sabe que tem que sair e se enfurece. Esse demônio sabe que tem que enfrentar alguém com mais poder do que ele, alguém que sabe e reconhece que tem a autoridade de Cristo. O diabo sabe que você sabe que tem poder e que o poder está em você. Você pode ser um crente deficiente ainda e ainda possuir o poder de Deus em você. Mas se você não crê que tem mais poder do que o diabo, então esse demônio vai aproveitar para zombar de você, dizendo: tu o tens, mas é tão bobo, ignora, não reconhece que tens total poder em ti, portanto eu sou mais esperto que você. Tenho visto muitos demônios retrocederem e dizerem: não me toque, te odeio, não chegue perto de mim. E a pessoa a quem estou ministrando geralmente põe as mãos sobre os próprios rostos para não olhar. Mas
sabe o que eu faço? Eu vou confiando em Deus e ordeno que o demônio se retire. Muitas vezes coloco a minha mão na boca de uma pessoa endemoniada e digo: em nome de Jesus, fique quieto. E os demônios se calam imediatamente. Jesus fez o mesmo em Marcos 1, 25. Eles sempre falam por meio de uma voz humana, porque estão controlando a mente da pessoa. Nós não temos que ouvir demônios falarem. Nenhum demônio irá nos dominar, porque temos mais poder do que eles. E os demônios sabem, eu sei disso. É necessário ter autoridade para expulsá-los. Você precisa saber que a tem. Não se surpreenda se algum endemoniado se aproximar de você e começar a gritar, a uivar, porque isso foi exatamente o que eles fizeram quando viram Jesus. Quando sabe que está no lado vencedor, o diabo teme. No livro de Marcos, quando o Espírito jogou aquele moço no chão, Jesus perguntou ao seu pai quanto tempo fazia que isso ocorria, os ataques. E ele disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado na água, no fogo para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes e crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Isso está em Marcos 9, 21 a 27. Os demônios às vezes atiram os corpos longe e os açoitam antes ou no momento em que estão saindo deles. Temos notado que quando expulsamos o demônio, a pessoa frequentemente cai pelo poder de Deus por causa da santa presença e do poder do Espírito Santo. Os demônios vão embora. Isso foi exatamente o que aconteceu ao executivo que lhe relatei o ocorrido. Jesus ganhou a batalha e nós também podemos ganhá-la. Em Mateus 28, 18 está escrito: e chegando-se Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus deu todo o poder no céu e na terra a Jesus, o qual deu a nós. Jesus quer que você use a sua autoridade e poder. Eu gostaria de aconselhá-lo a jamais ministrar sem autoridade do nome de Jesus, porque você poderá ter problemas. Permita-me recontar uma história inacreditável que eu ouvi sobre inúmeras pessoas que estavam tentando fazer isso. Ocorreu alguns anos atrás, antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo. Nesse tempo eu não sabia que os demônios eram reais, de modo que para mim isso foi uma grande surpresa. Contaram-me que trouxeram para o acampamento uma mulher possuída de demônios para ser liberta. Alguns homens foram a uma sala separada do restante do acampamento, porque ali deveria acontecer a libertação daquela mulher. Estava ali pouco tempo, até que o barulho atraiu outros homens. Tiveram a maior surpresa das suas vidas quando entraram naquele recinto. Pode imaginar o que aconteceu? A mulher endemoniada levantava aqueles homens de 70 a 90 quilos de peso e os atirava nas paredes do quarto. Sabe por que ela era capaz de fazer isso? Porque os homens que estavam ali não tinham o poder do Espírito Santo e estavam tentando usar a força física e não a autoridade de Jesus. Qual foi o resultado? Um desastre total. Porque se a mulher fraca, pequena, uma mulherzinha possuída de demônios está agitando contra as pessoas que não têm poder, o que ela pode fazer com eles é algo realmente inacreditável. Os demônios gostam de tentar demonstrar poder, mas eles fogem correndo quando você usa o nome de Jesus, que é exaltado sobre todo nome, o nome de Jesus, que está sobre todos os demônios. O nome de Jesus está acima do câncer.
O nome de Jesus está acima da doença. O nome de Jesus está sobre o homem. O nome de Jesus está altamente exaltado. O comentário no acampamento sobre esta mulher é que voltara para sua casa na mesma condição que viera, ainda endemoniada. Porque ninguém tinha tirado o poder, porque ninguém tinha o poder de Deus, a autoridade divina, que era maior do que estava nela. Lembro-me que estava assustada. Talvez a história tinha tido um nuance que foram sendo acrescentados à medida em que recontada por todo o acampamento. Mas, mesmo assim, era realmente arrepiar os cabelos. Quanto desejaria saber naquele dia o que sei hoje. Simplesmente eu teria dito: a maneira de expulsar o demônio correta é dizer: saia em nome de Jesus. Isso me faz lembrar um maravilhoso relato bíblico, o qual mostra alguém tentando expulsar demônios sem o poder do Espírito Santo. Está no capítulo 19 de Atos, o qual fala dos 7 filhos de Cefas, que ordenaram aos demônios: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, que saiam. O demônio no homem disse: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? O demônio sabia que Jesus e Paulo possuíam poder e autoridade vindos de Deus, mas também sabia que estes cevitas não o tinham. Assim receberam a maior surra das suas vidas. O demônio era tão poderoso que até rasgou a roupa deles. Foi o que quase aconteceu aos homens que tentaram libertar aquela mulher no acampamento. Suas roupas ficaram amassadas e eles foram surrados. Porque pode ser que quando contamos a história isso pareça algo engraçado, mas certamente não foi para os homens que participaram disso. Vou repetir Marcos 16:17 mais uma vez, porque é de Vidal que assimilemos. Descobri que quando escutamos a mesma coisa várias vezes continuadamente, isso atinge o nosso espírito, principalmente se o fizermos com a palavra de Deus. Rapidamente você começa a pensar como é maravilhoso recordar da palavra de Deus e que isso faz parte de nós mesmos. A grande comissão que está relatada em Mateus é a mesma que se encontra em Marcos. A única diferença é que Marcos ampliou um pouco mais. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16:15-18. Em que nome vamos expulsar os demônios e curar os enfermos? Em nome de Jesus. Lembre-se de que sempre é o nome de Jesus. Precisamos estar conscientes do fato de que Ele vive em nós. Através do poder do Espírito Santo, Ele não vive em lugar a 30 quilômetros de distância. Ele também não invade a sua casa e o arrasta pelo caminho da vida eterna, contra a sua vontade. A grande comissão é para ser cumprida voluntariamente. Jesus vive em você, Cristo em vós e a esperança da glória. Colossenses 1:27. O livro de Romanos 1:11 está escrito: se o espírito daqueles que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Necessitamos de um conhecimento positivo de que Cristo vive em nós. O mesmo poder que operou a ressurreição de Jesus, tirando-o da tumba, é exatamente o mesmo poder que habita naquele que está cheio do Espírito Santo. Precisamos imprimir isso no nosso espírito e reconhecer que temos exatamente o mesmo poder de ressurreição.
Não temos um poder inferior ou uma potência menor, mas sim temos do mesmo poder que levantou Jesus do túmulo. Eu creio, você tem. Se você for batizado com o Espírito Santo, devemos agir assim, de acordo com essa verdade. Queridos, que Deus te abençoe. Essa é uma parte do livro Curando os Enfermos, de Charles e Francis. Eu vou estar cada dia postando uma parte desse material e peço a você, se isso tem feito diferença na tua vida, nos ajude a divulgar o canal, a divulgar aquilo que o Senhor fez, que a palavra dele venha a ser propagada por todo o mundo. E eu peço que você dá seu joinha, isso vai nos ajudar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Todas as vezes que eu estiver postando algum trecho do livro ou vídeos novos, você vai ser notificado, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.